Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso Geração G4, o podcast do G4 Educação, onde a gente convida alguns dos nossos alunos, membros do G4 Club, do G4 Scale, para que eles venham aqui compartilhar um pouquinho do conhecimento, né, da sabedoria, da experiência que eles têm como gestores, empresários, para que você possa aí se inspirar, aprender com eles e, quem sabe, até aplicar aí no negócio de vocês e também trilhar essa jornada aí do empreendedorismo, essa jornada até o sucesso, né? E hoje eu tô com um cara aqui que aluno nosso de longas datas, foi da quinta turma da imersão, entrou também como membro do clube no comecinho do clube, lá em 2020, e é um cara que tem uma jornada aí muito legal e tem participado bastante de todas as ações do G4, e não é à toa, então, que está tendo um sucesso fantástico, maravilhoso, e um fato interessante aqui, né? Ele é oficialmente falando, ele e a esposa dele, minha querida amiga Emanuele, são oficialmente o casal dançarino do G4 Club. Desculpa, Johnny, não podia perder essa, não podia deixar essa passar, irmão. Cara, mas é sério, quem tiver a oportunidade de ver esse casal dançando, não perca. Obrigado, irmão. Obrigado pelo convite aí, pela apresentação. A dança não poderia faltar, né? Não poderia faltar. Irmão, obrigado aí por aceitar o convite, por estar aqui com a gente, compartilhar um pouco desse aprendizado fantástico. O Johnny, ele a família dele, né, uma história bem legal, ele vai contar aqui pra gente, mas eles são sócios, né, proprietários, fundadores do Serac, que é uma das maiores escritórios, né, de contabilidade no Brasil, uma grande referência, e vai contar uma história aqui muito legal de como que foi essa jornada, né, da Serac, e como que é essa questão da sucessão familiar, trazer um pouquinho os últimos anos ele tem se empenhado muito nas redes sociais e como utilizar isso como uma ferramenta estratégica para o negócio, né? Então, Johnny, antes da gente falar nesses assuntos, dá um pouquinho do contexto, quem que é você, quem que é a Serac, né? E aproveita também, manda um abraço lá pro seu pai, meu parceiro de tênis, né? É isso aí, ó, pai, um abração pra você. Martins, meu pai. Martins, tem que marcar outra partida daquela lá em Campos. Vamos marcar, sempre gostoso, né? Campos também é muito propício pra gente jogar o tênis. Muito bom. Galera, sou Johnny Martins, sou vice-presidente do Serac, sou contador, sou advogado. Hoje o Serac é uma grande referência nacional em contabilidade e soluções empresariais para os nossos clientes. Então, é um ecossistema de soluções. A gente entendeu que o maior ativo do empresário é o tempo. Então, por que se a gente já tem a confiança dele, a gente não pode proporcionar diversas soluções para ele e acompanhar o crescimento, né? O que é legal na história do Serac é que o crescimento do Serac ele foi diretamente proporcional ao crescimento do G4 também. Que legal, é então, verdade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, nós hoje estamos com 3 mil clientes recorrentes em todo o Brasil, desde o pequeno, médio, grande cliente, né? Temos grandes marcas famosas no nosso portfólio. Que legal. E também grandes personalidades, né? Grandes pessoas do mundo do empreendedorismo, do mercado digital. Então, nós temos grandes personalidades que também trazem autoridade para a nossa empresa. Então, a gente vem construindo realmente uma relação com o mercado de forma diferente, né? Porque o mercado tradicional ele ainda não é tão visto como uma empresa de sucesso. Mas se você fizer diferente naquilo que você faz, você colhe resultados diferentes. Então, essa é a premissa que a gente costuma buscar e até por meio de ações simples como uma dança, né? Uma dança que é algo diferente, também você acaba chamando a atenção do mercado e acaba crescendo. Com certeza. Mas me conta, Johnny, sempre foi assim, desde o começo, né? Ou foi uma construção, foi uma jornada? Como que foi essa história? O mais legal de tudo isso é que foi uma jornada, né? A gente acompanhou muitos desafios, muitos dissabores na jornada do Serac. Foi seu pai que fundou? Meu pai que fundou em 1989. Caramba. E ela foi uma empresa pequena até 2006. 2006 foi uma empresa muito pequena. Era uma empresa que tinha menos de 10 funcionários. E em 2006 ela quase chegou a quebrar. Eu tenho 36 anos, eu tô lá desde os 14 anos de idade, indo todos os dias depois da escola e tal. Mas em 2006 ela chegou quase a quebrar e meu pai fez uma separação de sócios ali. E aí começamos a tocar a empresa, meu pai, eu e minha irmã. Entendi. Naquela época eu já estava 6 anos na empresa. A gente tinha muitas dívidas tributárias, a gente tinha um passivo tributário muito alto. Caramba. Então a gente teve que parcelar todas as dívidas e a gente tinha que tomar uma decisão ali, ou a gente seguia... E quase quebrou por uma questão de gestão? Era uma questão de gestão, talvez uma questão de inexperiência em relação a empreender, né? A gente não tinha muito conhecimento, eram muitas áreas dentro da empresa, que praticamente acho que não tinha gestão
dedicada sobre cada área. A gente não entendia muito bem do maior ativo dos empresários, que são as pessoas. Que legal. Então, em 2006, a gente começou a falar assim, poxa, se a gente seguir sem estratégia, desse jeito, desse né? jeito não dá certo. Então, a gente precisa mudar. E aí, a primeira coisa que a gente... Você tinha o quê? Uns 20 anos? Eu tinha 20 anos, já estava 6 anos na empresa. Legal. E aí, a primeira coisa que a gente teve um insight foi, poxa, vamos modelar a empresa de sucesso. O sucesso não tem fórmula, mas ele deixa pistas, então eu vou modelar a empresa de sucesso para eu chegar mais rápido onde eu quero chegar. E aí, a grande sacada nesse momento, a gente não foi modelar as maiores contabilidades na época. A gente foi modelar as maiores empresas do mundo. Então, a gente foi modelar Disney, Apple, Google, Facebook. Que legal. E aí a gente chegou na tal da cultura, que depois também, depois nós vamos chegar no G4, foi bem determinante. Assim, mas foi assim que vocês identificaram que estava precisando ter essa mudança de cultura, focar mais em pessoas? Não, a gente foi observando essas empresas? Foi observando essas empresas, mas quando a gente chegou na cultura, a gente falou assim, não, é muito subjetivo, isso não vai funcionar. Foi a primeira impressão, né? A cabeça do empresário, né, mais tradicional, principalmente dessa área, né, que é uma área um pouco mais lógica, né, números, né, conta, tudo. Aí você vai falar com alguns empresários, não são todos, obviamente, com alguns desses empresários, ele não leva muito a sério, né, essa questão, tem que cuidar das pessoas, a cultura, é trabalho duro, tá? Resultado, número, o tempo todo. E a gente era assim, né, a gente as pessoas às vezes não entendem que tem essa questão, né, o fato de você estar cuidando da cultura não quer dizer que você vai trabalhar menos, não quer dizer que, né, você vai ser menos produtivo, pelo contrário, a cultura é exatamente para incentivar que você trabalhe, não necessariamente mais, mas trabalhe melhor. De forma eficiente. E seja mais produtivo. É exatamente isso. A gente passou a entender que, naquele momento, cultura era tudo que a gente tolerava na empresa. Tudo que a gente tolera é cultura. Tudo que você deixa fazer na sua empresa é cultura. E todas as empresas têm cultura. A gente já tinha cultura. Restava saber se era cultura implantada pelos nossos funcionários ou se era cultura pelos líderes. Então a gente falou, poxa, a gente precisa ter uma cultura proativa, porque, por exemplo, a Disney é uma empresa que ela promove o sentimento de pertencimento. A gente passou a entender que o ser humano tem no seu DNA o sentimento de pertencer a algo maior do que ele mesmo. Então aquele sentimento de pertencimento, de querer participar do negócio, de ter um propósito muito maior do que simplesmente trabalhar, ganhar dinheiro e ir para casa. E aí a gente foi implementando. Foi buscando cursos sobre isso, foi implementando com o time, foi trabalhando a liderança, porque cultura é sempre top-down, né? Da liderança para baixo, foi trabalhando a liderança. Só que a gente demorou bastante tempo para fazer isso, porque a gente não tinha muito recurso, a gente estava pagando uma dívida. Então, de 2006 a 2016, a gente teve esse longo período de tirando pessoas que não faziam mais parte da organização, não estavam na mesma mentalidade, reconstruindo todos os ideais, os valores. A gente demorou muito tempo. E a gente entendeu que a cultura, ela não é uma prova de 100 metros, ela é uma maratona. Então, ela demora para você implantar. E você tem que respirar e viver ela todos os dias. Então, de 2006... Mas isso é um aprendizado legal para o pessoal que está nos ouvindo, né? Porque a gente fala muito dessa questão da cultura, né? Do poder de transformação, né, do poder de como que isso pode melhorar o desempenho, e muita gente acho que deve ouvir isso e pensar, beleza, agora eu vou mudar aqui a minha cultura e espera ter um resultado em 1 ano. Não, a cultura demora, né? Demora paciência, tempo de implementação, resiliência. A gente passou a entender também que naquele momento tinham muitas pessoas que fizeram sentido no início da nossa jornada, mas que não conseguiam acompanhar. Perfeito, normal. Então, é normal. Então, a cultura, ela atrai os semelhantes ou ela repele os diferentes. Isso. Então, quando ela atrai os semelhantes, as pessoas que estão na mesma energia, na mesma vibe de crescimento, entendendo onde quer chegar, né? Porque o que eu vejo muito empresário que sabe onde quer chegar, mas o time não sabe onde que o empresário quer chegar. Então, se o empresário não fala, não é todo mundo remando para o mesmo lado. Isso. Então, a gente começou a entender. A gente demorou muito tempo para entender, mas a gente começou a entender. Chegou em 2016, depois de longos 10 anos, a gente já estava com uma cultura legal, já estava com uma cultura melhor, já estava com mais clientes. Cresceu nesse período? Cresceu assim, não de uma forma muito rápida, foi crescendo lentamente, mas cresceu. Cresceu sim, pagamos todas as dívidas. Pelo menos mudou a direção, né? Porque estava numa direção indo pro pior, né? Exatamente. Vocês começaram a perceber isso, fizeram algumas mudanças, acredito, em vocês mesmo, né? Na liderança, como você falou, top-down. E aí essa direção foi mudando para prosperar. Para prosperar, exatamente. Aí cresceu, a empresa saiu de uma empresa que era endividada, pequena, para uma empresa próspera que estava em crescimento. Mas era uma empresa ainda considerada pequena, média, né? Uma média empresa em 2016.
E aí, em 2016 até 2020, que foi o segundo marco da empresa, nós começamos a entender, nós fizemos alguns cursos e começamos a entender sobre ambiente, né? Ambiência. Tá. Então, ambiente determina quem você é e quem você quer se tornar. Se você quer mudar um hábito, se você quer mudar um resultado, você precisa estar num ambiente que vai te obrigar a ir para o próximo nível. Entendi. Eu vejo muita gente falando, poxa, faturar 100 mil reais por mês no mercado contábil é muito difícil. Até você conhecer pessoas que faturam 100 mil reais ou mais por dia. Então, o ambiente determina quem você é e quem você quer se tornar. Se você está nesse ambiente, você é obrigado a subir de nível. Quando você fala esse ambiente, Johnny, você quer falar o ambiente dentro da empresa que possibilita as pessoas a se desenvolverem, a crescerem, ou o ambiente onde você, como líder, né, você, seu pai, sua irmã, como líderes, como gestores, estavam convivendo? Ou as duas coisas? As duas coisas são importantes, mas o primeiro ambiente é o ambiente cultural dentro da organização. Então, as pessoas, quando você começa a selecionar, quando a cultura está no mesmo propósito de alinhamento, você já promove um ambiente melhor. Isso a gente fez de 2006 a 2016, continua fazendo até hoje, mas isso promove um ambiente melhor. A gente passou a entender de pessoas, de relações emocionais, de conexões, que as pessoas têm medos, anseios, sonhos, e aí a gente passou a cobrar muito as pessoas, mas a recompensar. Só para você ter ideia, a gente já chega no ambiente externo, mas hoje o Serac premia os melhores do ano com viagem nacional ou internacional com acompanhante. Já premiou 2 carros de 100 mil reais por mérito. Tem prêmios todos os meses para os melhores dos departamentos em dinheiro. Então, prêmio monetário. Então, a gente trabalha muito o sentimento meritocracia, festas, a gente para integrar as pessoas, né? Como nós somos mais de 300 pessoas, assim, o G4 também está chegando quase 400 pessoas, é muito difícil você promover a integração no dia a dia, porque cada um tá... Quebrar os silos, né? Quebrar os silos, exatamente. Mas numa festa, numa comemoração, as pessoas acabam se conhecendo. Mas o que eu estava falando, né, de 2016 a 2020, a ambiência é em relação a conhecimento externo, a pessoas que estão em outro nível, a pessoas que elas vão nos conectar nos meios que a gente sabe que são alavancas de crescimento do nosso negócio. Legal. Então, a gente começou a entender que, cara, a gente se preocupava muito no passado em como fazer as coisas, mas não era o como que a gente tinha que buscar primeiro, era o quem. Quem era a pessoa no nosso negócio ou no nosso mercado que, se a gente se conectasse, mudaria a história da empresa. Legal. Então, a gente mapeou os principais hubs de negócios, principais cursos, eventos, masterminds, fomos buscando conexões, buscando conteúdo, e em 2019 chegamos no G4. Que legal. No G4. E na o quinta G4 turma, foi, né? Na quinta turma. O G4 foi No um grande comecinho. divisor de águas, porque ele reforçou muito a questão da cultura, né? Que a gente já vinha implementando, Trabalhando. a gente aperfeiçoou dentro do G4. Ele fez com que a gente entendesse cada vez mais sobre vendas, sobre growth. A gente começou a realmente a ser um exército de vendas. Hoje o Serac, dentro de um mercado tradicional, um contador, ele vende, muitas vezes um contador pequeno vende no máximo 3 contratos por mês. A gente vende 3 contratos recorrentes por dia. Que legal. Dia útil, então a gente estava vendendo, de empresas de todos os tamanhos. Então a gente é uma máquina de vendas e tudo isso se deve também à consciência que a gente obteve dentro do G4. Que legal. E não só a consciência e os conhecimentos do G4, mas as conexões que a gente que estão nesse ambiente surgiram. Né? Porque você imagina o seguinte, um contador ou um empresário que presta serviço para o mercado tradicional. Se ele não tiver num ambiente onde estão o público-alvo dele, onde estão o cliente ideal dele, é muito difícil ele prospectar. É muito difícil. A gente passou a entender que o simples fato de você estar no ambiente certo gera uma oportunidade. A pessoa não sabe como é o seu serviço, a pessoa não sabe como é a sua empresa, mas você está ali. E aí você conecta emocionalmente com a pessoa te dá uma oportunidade e aí você tem que provar que você é bom. Isso, cara, é muito interessante, porque hoje em dia as pessoas estão com a mentalidade muito de preciso... eu, por exemplo, eu recebo muito essas perguntas no Instagram, né? Nas caixinhas de perguntas lá. Empresa tal, né? X, e estou precisando de mais clientes, ou estou precisando de mais visibilidade, ou estou precisando... meus ads não estão performando como eu esperava. E muitas vezes essa galera não está na disposição
de estar presente nos ambientes corretos. Exatamente. Né? Ele quer estar lá atrás do computador dele, botando um dinheirinho no Ads lá e ver isso performando. Muitas vezes ele não conhece, nem sequer conhece direito o perfil do cliente dele. Não se relaciona, né? Não troca ideia, não tem momentos, né, junto com esses clientes. Sim. E eu acho que essa sua dica aí é valiosíssima para quem está nos ouvindo. E eu acho que vale meio que para todo tipo de empresa. Obviamente, para a empresa que vende para o mercado tradicional, talvez um pouco mais até. Mas é valiosíssimo para você estar investindo tempo em conhecer o seu cliente fora do ambiente onde você está com o bonezinho do vendedor. Sim. Né? Você está num ambiente onde, em tese, os dois estão ali desarmados, né? E aí você consegue criar uma relação, né, autêntica entre eles, né? Sim, e olha como isso é poderoso, né? Hoje, falando em números, e até falando do histórico, do primeiro ano que a gente investiu nesses ambientes, nós chegamos e verificamos assim, ó, quanto que a gente investiu? A gente investiu X mil reais. Uhum. Aí a gente começou a fazer a conta de quanto que aquilo tinha retornado em receita recorrente pra gente. ROI. Depois de 8 a 10 meses. Uhum. O que a gente investia por ano, depois de 8 a 10 meses, voltava pra gente por mês. Caramba. Então hoje, o Serac investe mais de R$1 milhão todos os anos em ambientes, masterminds, cursos, Legal. em que o nosso cliente está nesse ambiente, a gente aprende, a gente tem um aprimoramento pessoal e profissional. Sim. E ainda gera o ROI. Então as pessoas elas não querem pagar pela conexão. Muitas vezes você quer a conexão, você precisa pagar. O interessante que você falou aí, que é exatamente os 3 pilares das nossas comunidades, né? Do G4, do Club e do Scale, né? Relacionamento, né? De forma autêntica e para combater, digamos assim, aquela questão da jornada solitária, né? Do empreendedor. Sim. Né? Educação. A gente somos uma empresa de educação, né? Então a gente traz muito conhecimento, novas ferramentas, metodologias, né? E tal que está acontecendo. E o que é inevitável de acontecer, a gente nem faz tanto esforço assim para que aconteça, mas é inevitável quando você tem essas outras duas aqui, que são as oportunidades de negócios, né? Exatamente. É exatamente o que você falou aí agora. Tipo, você está num ambiente, né, correto, com as pessoas corretas, você está lá se relacionando, você está aprendendo, seja um aprendizado que é provocado pela instituição na qual você está lá, né? A gente traz os professores, os conteúdos e tal, ou muitas vezes você aprende através da troca com essas outras pessoas, né? E, por fim, é inevitável que, né, a não ser que você seja, sei lá, uma empresa muito específica, é praticamente inevitável que não role algum tipo de negócio lá. Até quando é uma empresa muito específica, rola negócio da pessoa física, de alguma forma. Da pessoa física, de investimento. Né? Eu mesmo fiz vários negócios além da contabilidade, fiz fora da contabilidade com a comunidade. Uhum. Então a comunidade, ela se fortalece. Isso é muito legal. O que acontece com a maioria dos empresários que não investem nisso é que eles vivem muito o dia a dia operacional da casa, trabalho, casa. E eles não são intencionais em fazer networking, em fazer relacionamento. Porque network todo mundo sabe, todo mundo conhece, mas eu gosto até de usar uma outra palavra, Tony. Eu uso natural working. Fazer o seu networking de forma natural e intencional. Se você não faz isso, você precisa separar com prioridade no seu tempo, no seu dia, no seu mês, para você passar a conviver nesses tipos de ambientes. São esses ambientes que vão te promover de uma forma muito mais rápida. Legal. Eu lembro que com um dos membros que eu tive contato, eu cheguei em uma alavanquinha da minha empresa a decuplicar o resultado que eu não tinha por conta de alguns insights que foram dados em meia hora de conversa. Então, assim, é tão poderoso isso que as pessoas demoram muito tempo para aprender, para entender e aprender. Sim. Porque elas querem sempre algo em contrapartida antes delas darem, entendeu? Então, eu falo que o network é a arte de você ser interessante sem você ser interesseiro. Você quer ser interessante para alguém, primeiro você tem que ser interessado por essa pessoa, ouvindo essa pessoa. Depois você tem que agregar valor sendo interessante de alguma forma. Sim. E nunca interesseiro. Quando você entende isso, você começa a agregar valor dentro da comunidade, cara, não tem como todo mundo cresce junto. As pessoas crescem juntos. Eu falo, isso foi uma coisa que a Lu, né, que é membro do clube, esposa do Rig, ela falou em um dos vídeos que a gente gravou, e a primeira vez que eu ouvi, como assim, que história é essa? E depois eu fui entender. Ela fala que o G4 Clube para ela é solidariedade. Como assim solidariedade, né? Que história, tá todo mundo lá querendo, né,
se melhorar seus negócios, né? Suas empresas e tal. E depois eu parei para olhar, realmente, cara, é impressionante, né? Não tem um problema, um desafio, alguma coisa que alguém joga lá naquele grupo que boa parte, não vou dizer toda, mas boa parte da comunidade não se mobilize para poder ajudar. Isso é solidariedade. Sim. Né? Sim, isso exatamente. Exatamente, o grupo se fortalece, o grupo ajuda, cresce né? Junto. Cresce junto. O que é legal isso, até nesses ambientes que você tocou num ponto que eu acho que é importante falar, que muitas vezes no nosso ambiente familiar ou pessoal ou de amizades, a gente não consegue abrir números, a gente não consegue falar números. A gente tem até um pouco de receio de falar números. Existe um bloqueio. Existe um bloqueio. E num ambiente de empresários, aquele ambiente que você realmente tem a sinergia, todo mundo compartilha. Você se sente à vontade. Você se sente à vontade. E aí você quer saber como que o outro fez para acontecer aquilo. Então, isso fortalece demais o grupo. A gente sempre, no final do mês, né, normalmente a gente manda lá no grupo, e aí, pessoal, como que tá as metas e tal? E aí, né, nem todo mundo abre toda vez, mas de vez em quando um fala, putz, esse mês me ferrei, não deu certo. Ou então alguém, putz, esse mês me surpreendi, deu muito bom e tal. Aí, pô, o que você fez para dar bom? Ah, fiz isso. E aí serve de exemplo para algum outro, né? Esse ambiente é muito legal. Johnny, e me diz, isso aí então foi uma época, digamos assim, né? Um momento que você colocou ele, óbvio, é algo contínuo, né? Continua até hoje, mas você colocou ele aqui num bloco de mais ou menos uns 4 anos, né? Que foi de 2016 a 2020. Isso, né? Isso. E de 2020 diante, o que é que tem rolado aí, o que é que tem acontecido? Qual que é o momento? 2020 veio a pandemia, graças a Deus e ao trabalho realmente que o segmento proporciona para o empresário, a contabilidade, as assessorias tributárias foram vistos como serviço essencial. Então, assim como os médicos estavam cuidando das pessoas nos hospitais, o contador, o advogado estava cuidando das empresas. Então, a gente cresceu muito na pandemia. Cresceu muito, muito mesmo. A gente mudou para um outro ambiente com uma previsão de aumento de quadro, né, de colaboradores em 60%, a gente praticamente dobrou. Caramba. Então, a gente hoje funciona em híbrido e já estamos estudando a possibilidade de só funcionar presencial. E o que aconteceu? Em 2020, eu era totalmente low profile. Eu não trabalhava influência, não trabalhava marketing de autoridade, não trabalhava rede social. E veio 2020, eu falei, olha, estamos em casa. Eu tinha a minha atual esposa, né, minha noiva, que era na época. Falei, vamos começar a gravar uns vídeos, né, para gerar conteúdo, para testar. E no começo comecei a gravar vídeos, conteúdos e não engajou, porque quando você grava só conteúdo técnico, as coisas não acontecem. E aí eu comecei a entender, eu tinha muitos clientes no mercado digital, comecei a pesquisar, comecei a conversar com eles e tal. E aí eu entendi que a gente está na era do infotenimento, que é informação e entretenimento. É bom você dar informação, é bom você ter conteúdo, mas você tem que, de alguma forma, conectar com o seu público. Mesclar um pouco isso. Mesclar para não ficar muito chato. E aí eu comecei a trabalhar rede social, comecei a trabalhar autoridade, comecei a trabalhar influência, comecei a estudar sobre economia de influência. Legal. E aí entendi que num serviço que exige... Mas desde o começo você já tinha a mentalidade de que isso poderia ajudar o negócio? Ou sim. Tá. Desde o começo eu tinha essa mentalidade que poderia ajudar o negócio, mas eu não sabia exatamente o que ia acontecer. Como? Então aí comecei a estudar, comecei a me posicionar como autoridade contábil. Nós já tínhamos bastante clientes, só que a gente totalmente low profile. Aí eu falei, eu preciso criar um produto que vá promover a minha imagem, porque o serviço de confiança do contador, não adianta as empresas, elas não seguem empresas. Nossa, olha que empresa de contabilidade maravilhosa, vou seguir ela. Elas seguem pessoas. Então eu precisava criar uma conexão, precisava ser a vitrine de um time que eu tinha que fazer acontecer. Então eu passei a ser o mensageiro de um time, de um exército ali que queria crescer como o Serac. E aí eu comecei a trabalhar rede social, comecei a trabalhar palestras, comecei a trabalhar eventos e inclusive criei meu próprio evento para ajudar a classe contábil. Eu mapeei e falei, nossa, mas como que o contador tem dificuldade em faturar R$100 mil por mês? Eu já estava numa realidade totalmente diferente, um faturamento multimilionário todos os meses, e aí eu falei assim, cara, eu tenho que ajudar a comunidade, fora que assim, eu vou fazer um branding
da minha própria empresa. Isso. Porque eu, criando autoridade, eu vou fazer um brand da minha própria empresa. E existe mercado para todo mundo. São mais de 20 milhões de empresas que precisam de contabilidade. Então, e o empreendedorismo vem sendo cada vez mais incentivado, então existiria espaço. E aí eu criei o Missão Contador. Eu peguei o hype do filme do 007, que estava na época, era o lançamento do filme do 007, e criei o seguinte storytelling. Eu criei o 00J, que era o agente secreto, o Johnny, que é o empresário, agente secreto, que é aquele empresário que cresce e ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é. Então, esse 00J, e criei outra figura que era o Johnny Contador. O 00J queria impedir o Johnny Contador de revelar os segredos para a classe contábil. Então, eu fiz um filme de cinema, praticamente uma chamada de cinema. Eu lembro. E com Ferrari, com jantar, com chamada de vídeo, assim, recebendo a missão. Foi bem legal. E aí eu lancei a imersão. E o mais curioso da primeira imersão é que só foram 30 pessoas, não foi tanta gente, era a primeira que a gente estava fazendo. Isso ainda em 2020? Isso, final de 2020. Foi a imersão, não sei se foi final de 2020, acho que foi final de 2021, na verdade. Eu lancei a imersão. E na primeira imersão foram só 30 pessoas. Só que olha o curioso, eu fechei mais contratos nessa época com empresários que viram o vídeo, estranharam que era um contador fazendo aquilo e foram pesquisar quem era será, quem é esse cara, do que com contadores, que ainda tinham um bloqueio, tinham um receio. Então nós fizemos a primeira imersão com 30, a segunda imersão depois de um tempo com 100 pessoas, a terceira com 300 e a última agora com 600. 600 pessoas. E vamos fazer uma em outubro agora com 1.500 participantes, chama Missão Day. Então, mas isso virou um business dentro do Serac? Porque você está educando, pelo que eu entendi, me corrija se estiver errado, você está educando contador. Mas você está educando contador para qual o intuito? É para vocês contratarem para o Serac ou é contador... Não, assim, a gente entendeu que existe mercado para todo mundo. Então, todo mundo pode crescer. Muitos perguntam, mas está... educando o seu concorrente? E eu estou trabalhando nele, não a parte técnica, porque a parte técnica ele aprende na faculdade ou com a experiência que ele tem do negócio. Eu estou educando ele a ser empresário, a ser gestor, a mostrar que existem novas oportunidades. Porque o contador ruim, ele vai sair do mercado e vai ser substituído pelas máquinas. Eu falo nas minhas imersões que o que a gente pensa, a máquina consegue copiar, mas o que a gente sente não. Então o contador que for consultivo, que estiver próximo do cliente, que fizer diferente, a gente vai entregar mais valor para os agentes de transformação do país, que são os empresários. Então, eu estou nessa comunidade ou seja, o contador tem que ser um profissional bem-sucedido, o contador tem que viver o melhor que a vida tem para oferecer, viajando muito, tendo carrão, casa. Então, eu já começo a fazer com que o contador acredite que é uma profissão, porque a sociedade não acredita numa profissão bem-sucedida e nem o próprio contador, muitas vezes. Então, o que eu fiz? Eu criei um pilar de educação dentro da empresa que faz o brand na própria empresa, que a estratégia... Mas então você usa a marca da Serac nisso Serac, exatamente. Que legal, cara. Isso é uma coisa que me lembra o Alfredo, né? O Alfredo, ele fala muito isso, né? Ele fala que toda empresa, né, se não deveria ser, né, uma empresa de educação. Empresa de educação. Exatamente, lembro disso. Bastante, né? Na verdade, uma empresa que ela passa de 100 funcionários, ela acaba virando uma empresa de educação interna, né? Nem que seja interna. Exatamente. E o que a gente fez? A gente agora está com um pilar de educação, uma unidade de negócio de educação, que a estratégia é autoridade e caixa. Legal. Gera caixa. Tá? Palestra, evento, curso online, gera caixa. E a outro pilar, que é o ecossistema de soluções, que é gerar equity. Sim. Então, a gente quer cada vez mais com caixa, investir na parte do ecossistema de soluções, contábeis, jurídicas, tudo, e gerar equity. Estamos pensando numa saída, numa eventual venda? Quem sabe? Pode ser. Pode ser que seja o futuro. Mas, enquanto isso, a gente tem essa estratégia com esses dois pilares dentro da organização. Que legal, cara. Isso aí tá rolando, então, tem uns 3 anos já. Tem uns 3 anos. Começou que dica que você daria para quem tá ouvindo isso aqui e tá pensando, né? Mas eu não abro meu Instagram, não tô, ou seja lá qual for a rede, não tô investindo nisso, e não consigo ter esse perfil. Que dica que você daria, né? E como que você considera isso estratégico, a importância estratégica disso? A dica que eu dou é a seguinte: ou você se torna a influência do seu negócio, da sua empresa, da sua vida, ou o influenciado vai ser você. Ou você vai ter que contratar alguém para fazer isso. Por quê? Hoje, a influência ela é responsável pela maior parte das decisões de compra.
Hoje você vê grandes empresas com grandes influenciadores na frente. O G4 mesmo. O G4 tem vários produtos de educação que não dependem dos influenciadores, dos donos, dos sócios da empresa, mas também a imagem é muito forte, a credibilidade é muito forte. Por quê? Autoridade. Quantos políticos também a gente vê que se tornam políticos por conta da influência? A influência ela é muito decisiva. Você pode até falar assim, mas meu negócio não precisa de influência. Pode até não precisar do jeito que você está rodando hoje, mas se tiver influência, vai ser melhor. Por quê? Com influência você vende mais fácil, com influência você se conecta com pessoas mais fáceis, você negocia melhor com fornecedores, com influência você faz muita coisa. Então, a internet hoje ela é uma arma muito poderosa. Eu falo que a internet é a rua mais movimentada do mundo. Então, estar na internet não é uma opção, é uma obrigação. Tem muitas pessoas, e o Alfredo já fala sobre isso, que veio os empresários, veio a pandemia, eu não estava preparado. Cara, você tinha que estar preparado antes da pandemia. Você não tinha que vir para você se preparar. Você tinha que estar preparado antes da pandemia. Então, assim, quanto tempo que as pessoas vão demorar para entender que existe muita oportunidade na internet? Que hoje um celular você alcança com uma live muitas pessoas que você jamais imaginaria alcançar. Então, assim... E você sente que o seu público, né, os contadores, né, eles ainda não despertaram muito para isso? Eu tenho certeza que não. Porque eu faço muitas palestras, né? Faço muitas palestras e eu faço essa provocação, essa reflexão. Pessoal, quem aqui investe na rede social e investe colocando a cara, falando, conteúdo, informação, entretenimento. E assim, sempre a percepção é menos de 3% de todo mundo que levanta a mão. Então eu já fiz palestra para 3.500 pessoas, 3.500 contadores, e é sempre essa percepção de 50 pessoas até 3.500 pessoas, é essa percepção. Então eu percebo o quão poderoso é isso. E assim, em apenas 2 anos, lógico que tudo isso se deve também aos resultados do Serac, que comprovam o poder que a gente tem para poder ensinar, mas em 2 anos eu me tornei um dos contadores mais influentes na rede social por conta do meu posicionamento. E assim, se você começa a ver o poder da influência, que eu falei dos eventos, por exemplo, fiz um evento no Rio de Janeiro para 3.500 pessoas. Tony, eu fiquei 3 horas tirando foto, 3 horas ininterruptas tirando foto com a galera. E por quê? Por conta da influência. Por quê? Porque ali eu estou criando uma comunidade, um movimento, algo que é muito maior para que empodere as pessoas semelhantes ali, para empodere as pessoas boas ali. Então eu acho que se tornou realmente uma unidade de negócio bem interessante dentro do Serac, que ajuda com caixa e ajuda também com branding. Fantástico. E Johnny, nesse processo todo aqui que a gente falou então, em paralelo a isso tudo, né, está acontecendo, né, o processo de sucessão lá da empresa, né? Uma empresa familiar, né? Que seu pai fundou lá em 89, né? Vocês entraram de maneira mais firme, digamos assim, né? Lá em 2006, você e sua irmã, e vem desenvolvendo esse trabalho todo de modernizar, trazer gestão, trazer metodologia, trazer essa influência, branding, tudo. Como que está sendo esse papel? Seu pai sempre apoiou isso, sempre teve junto, teve um momento que foi... teve algum tipo de convencimento, de alguma disputa? Como que... Isso é bem interessante, eu costumo ser bastante questionado isso nos podcasts que eu participo, né? Eu vou na empresa desde 6 anos de idade, então, mas eu não é que eu trabalhava, é que o meu pai me levava de férias e ele me dava sempre uma tarefa para eu fazer, tipo, separa uma canetinha por cor, faz rascunho. E eu saí de lá e ele me dava um dinheirinho. Você vê o que o Marcão faz com o Pietro, né? Com o filho dele. Então, monta a caixa do capacete, ele fica lá montando as caixas. Porque, e aí, depois desse trabalho, né, que o pai costuma fazer com o filho, ele começa a mostrar pro filho, ó, depois do seu trabalho, toma aqui um dinheiro e compra o que você quiser. Eu comprava um chocolate, uma revistinha, não lembro exatamente na época. E com 14 anos eu passei aí todos os dias depois da escola. Então meus amigos iam jogar bola, eu ia trabalhar. Só trabalhar mesmo. Ia trabalhar. E a empresa era pequena, então eu ia ajudar realmente meu pai ali. E aí, depois de um tempo, meu pai sempre deixou livre pra gente escolher o que a gente quisesse escolher. Sempre deixou livre. Mas ele sempre disse o seguinte, ó, se a gente fizer junto as coisas, a gente vai muito mais longe. Então ele sempre colocou essa mentalidade. E aí eu percebi que depois de muito tempo, meu pai, ele não estava fazendo isso de forma
despretensiosa. Uhum. Ele estava me treinando. Uhum. Eu costumo usar a frase, herdeiro você mima, sucessor você treina. Uhum. Então, desde os 6 anos, ele estava me treinando. Desde os 14 anos, ele estava me treinando. Então, em 2006, depois acho que de 4 ou 5 anos, eu assumi a diretoria. Eu já tinha feito direito, eu tinha tirado a OAB, aí eu assumi a diretoria da empresa, que já tinha seus 20, 30 funcionários. Depois, acho que foi mais ou menos 2010, 2011, 20, 30 funcionários, e a empresa começou a crescer. E meu pai, ele sempre tratou as pessoas da empresa com o princípio da isonomia. Isonomia é diferente de igualdade. Isonomia é iguais como iguais, desiguais como desiguais. Então, ele sabe que quanto mais as pessoas se doam, mais será a recompensa para essas pessoas. Então, assim, eu e minha irmã fomos ganhando espaço, ele foi desacelerando aquilo que ele fazia, e aí ele estabeleceu uma remuneração estratégica para que a gente fizesse parte do negócio. Ou seja, o negócio cresceu, vocês estamos juntos. O negócio caiu, estamos juntos também. Então, assim, conforme nós fomos assumindo mais atividades que eram dele, ele foi liberando mais o percentual de remuneração. Então, a gente cada vez mais sentia parte do negócio. Legal. E ele sempre deixou criar, né? Ele sempre falou, foi um mestre, assim, muito importante pra gente, porque muitas vezes a gente chegava com uma ideia, ele falava, olha, eu acho que não é por aí, mas quer validar, quer testar, vai. Ou, eu acho melhor a gente não fazer isso. A gente sempre ouvia ele, mas ele sempre deixava a gente criar. Sempre deixou a gente criar. Ele sempre prefere mais o eu não sei do que eu já sei. Então, ele é um cara que deixava criar. Então, pode-se dizer que foi um processo, né, óbvio, não natural no sentido de que o Martins não pensou nisso, né, não foi intencional, mas ele fez com que acontecesse de forma bem tranquila, bem natural. Bem tranquila, bem natural. E a gente foi tomando gosto, né, cada vez mais, porque o que acontece com muitos, principalmente no meu mercado, a gente estava batendo um papo aqui antes, eu falei, Tony, você conhece alguém que quer fazer contabilidade, alguém novo? Não, as pessoas não querem fazer contabilidade. E não adianta no mercado tradicional o pai querer mostrar um negócio muito tradicional, muito engessado, o filho não vai querer. Não vai ter interesse. Não vai ter interesse. E o filho não vai descobrir o propósito no início da jornada, muitas vezes ele descobre no meio, a gente descobriu ali no meio da jornada. Então, assim, você precisa de uma forma atrativa mostrar para o seu filho que o mercado tradicional? Não. Primeiro, eu nunca gostei dessa palavra tradicional. Segundo, filho, você tem noção que a contabilidade te conecta com os maiores empresários do país, com os tomadores de decisão, que abre muitas portas para você, que tem muito relacionamento, que você pode curtir muito, que vai te dar muita oportunidade. Você tem que mostrar um outro lado. E meu pai sempre mostrou esse lado pra gente. Que legal. Bacana, cara. Uma curiosidade aqui. Teve um post seu, não tô bem lembrado, cara, que você comprou um carro junto com seu pai. Como foi? Que história é essa? Foi assim. Isso é legal, que mostra que vocês estão fazendo essa sucessão e estão mantendo essa relação, essa sintonia, né? A gente vendeu nossos 2 carros, a gente tinha 2 carros diferentes. E aí a gente falou, poxa, a gente nunca teve um carro da marca Porsche. E aí falou, pô, vamos comprar? Vamos. E aí chegou lá na loja e aí a gente falou assim, pô, ele queria um mais esportivo e eu, como já tô pensando em família, um mais SUV. Só que eu falei, pô, também quero esportivo. Ele falou, também quero a SUV. Fala, vamos fazer o seguinte, vamos comprar os 2 juntos e a gente, cada um paga metade e a gente compartilha, porque a gente mora muito próximo, né, um do outro. Legal. E ele é muito organizado, eu também, então a gente consegue trocar, a gente trabalha no mesmo ambiente, né? Vai viajar, pega a SUV, vai dar um passeiozinho por aqui, pega o esportivo. Que legal. Então, e eu comecei o post falando da frase, meu pai sempre falou assim, se a gente fizer junto, a gente vai mais longe. Então, meu pai sempre me ensinou isso. Meu pai andava lá atrás de Brasília que a gente tinha que levantar a perna porque entrava água e... Então, assim... E é legal ver, nada motiva mais a gente do que o progresso, né? Tem muita gente que quer as coisas muito perfeitas ou muito engessadas, tem que abrir mão da perfeição, tem que se apaixonar pelo progresso. E a gente sempre foi pessoas que, assim, otimistas, sempre junto. E, assim, não tô romantizando. Tem treta? Tem. Tem desafio? Tem. A gente discute o tempo todo discute. Mas a gente procura também se respeitar, entendendo o que cada um faz dentro da organização. A gente procura um insight que eu dou muito legal para a família, principalmente família, eu não uso nem empresa familiar, eu uso família de empreendedores. Para família de empreendedores, tenha um tempo de qualidade com o seu pai, sua mãe, sua família. O que é o tempo de qualidade? A gente procura, Tony, sempre fazer pelo menos uma viagem por ano, só nós 2. Tipo, eu e meu pai e minha irmã.
Que legal. Então, sempre, assim, sem os cônjuges, porque é um tempo de qualidade. É um tempo que a gente vai viajar, mas vai falar de trabalho, vai estar junto. A gente vai pro Canadá agora, junto, nós três, vamos fazer viagem de motorhome ali pelo Canadá. Que legal, então, é um momento que você fala de trabalho, mas também que você fora tá do ambiente junto, de fora trabalho. do ambiente de trabalho. E você curte bastante o tempo, porque muitas vezes você tá ali no dia a dia Passa do por trabalho. algum perrengue junto, né? Tem algum tipo de momento, né, que vai marcar também, que vocês vão ter que interagir, tomar decisões juntos e não estar necessariamente dentro daquele ambiente de trabalho, né? Sim. Isso ajuda a criar esse link, né? Essa conexão, né? E ajuda a também desenvolver o poder criativo, né? Quando você está Sim. fora, você sempre está pensando em coisas diferentes. E quando você não se dá a prioridade disso, fala assim, não vou viajar, não vou fazer isso, não vou investir meu tempo viajando. Cara, é muito importante. E aí você cria, aí você cresce, é bem interessante. Essa dica é legal. Johnny, falar de mais uma característica, digamos assim, sua, né, e do negócio, né, da Serac. Vocês têm e eu acredito que isso possa ter surgido durante esse processo, né, de entender a cultura e que vocês passaram, né, nesses 2006 pra cá, vai quase 20 anos, né? Quase já. Vocês se tornaram, e muita questão também que você falou, né? De fugir um pouco dessa questão de ser muito tradicional, muito tradicional. Então vocês acabaram se tornando uma empresa como que você fala? Um ecossistema... O ecossistema de soluções empresariais. De soluções empresariais, mas que traz uma pegada muito inovadora. Né? Sim. Eu lembro desde que você veio fazer a imersão, né, a gente fez a entrevista, você conheceu lá atrás e tal, você falava que tinha muito essa pegada de tecnologia já lá dentro, né? De desenvolver sistemas lá internamente e tudo. Então vocês se tornaram uma empresa inovadora. Né? Sim. Que dica que você daria para quem está nos ouvindo, independente de ser contador ou alguma outra profissão ou segmento, né, similar, que não consegue levar isso para o negócio? Né? A gente entendeu o seguinte, quando a gente trouxe a inovação para dentro da empresa, a gente desenvolve sistemas, aplicativos, soluções internas de tecnologia para nossa empresa. Só que a gente não desenvolve... por exemplo, ferramentas, quando já existem no mercado ferramentas prontas e que as empresas já demandaram muitos anos e muitos recursos para investir, a gente não desenvolve esse tipo de ferramenta, a gente utiliza do mercado. Claro. Só que para fazer APIs, ligações, para facilitar o trabalho do nosso colaborador, para desenvolver até para o cliente nos enviar as informações, a gente utiliza a nossa própria tecnologia. Que legal. Então a gente entendeu isso. Eu acho assim, o momento de você ter a sua tecnologia interna demanda muito recurso, demanda investimento. Então, muitas vezes você tem que trabalhar... Não é nada barato, não é nada barato de tecnologia. Ter um time de tecnologia. Você precisa trabalhar talvez outras alavancas de crescimento, por exemplo, vendas, você precisa vender mais, para ter mais recursos, para ter um time de tecnologia. Mas acho que você terceirizar isso, você procurar sempre estar em constante evolução, verificando quais são as melhores ferramentas, quais são os players, quais as ferramentas eles estão usando, os maiores players estão usando. Isso é muito importante. Então, a gente procura sempre estar reavaliando os nossos fornecedores de tecnologia, né? Porque para se reinventar realmente, e também soluções internas para que o nosso cliente interno, são as pessoas, o nosso time, e o externo possam estar bem atendidos. Interessante. E foi daí que já surgiu alguma solução interna lá? Já teve algum tipo de spin-off? Você diz de interna para oferecer para o mercado? Isso. Hoje nós temos um ERP financeiro que a gente oferece para o mercado legal. E que isso se conecta mais fácil com as informações quando a gente quer fazer a contabilidade. E surgiu por uma demanda inicialmente... Surgiu uma demanda interna. A gente criou o ERP para nós internamente. E aí o cliente... quis solicitar, porque no mercado normalmente os ERPs eles são mais engessados, né? É mais sistema de prateleira. Então a gente criou um ERP financeiro para atender os clientes. E aí muitos utilizam, alguns utilizam os sistemas de mercado, mas isso criou um braço também de tecnologia dentro da empresa. Legal. E você acha que isso torna algo que as outras empresas, né? De novo, contabilidade ou segmentos similares, podem utilizar como o diferencial estratégico, ajuda no branding? Que dica que você daria para... Diferencial estratégico, com certeza, né? Você acabar
gastando menos em pessoas, né? Isso, o diferencial estratégico é como eu falei, a máquina substitui o que o ser humano pensa, a máquina só não substitui o que o ser humano sente. Então, quanto mais consultivos nós formos, nosso trabalho for mais consultivo de análise, melhor, deixar a máquina fazer. Então, é um diferencial estratégico, sim, com certeza. Só que aí para poder ter esse tempo, né, e ser mais consultivo, se relacionar mais com os clientes, precisa as tarefas operacionais estarem o máximo possível automatizadas. Que né? muitas vezes é possível, outras vezes não é possível. Mas quanto melhor for essa automação, essa automatização, melhor vai ser o resultado. Legal. Irmão, Johnny, a gente falou aqui de 3 etapas, né, 3 momentos, né, da Serac e, né, obviamente também seu como empresário, como empreendedor, né? É o momento lá da cultura, né, o momento dos ambientes, que você entendeu a importância de estar nesses ambientes, e o ambiente agora e o momento agora da influência. Sim. Né? O que é que você está enxergando aí pro futuro? Né? Você já enxergou alguma outra questão, área ou segmento que você esteja observando e acha que é importante quem está nos ouvindo também ficar atento a isso? O futuro que a gente busca realmente são informatização, automação, melhoria dos processos e buscar essa escala, né? Porque na contabilidade é muito difícil você escalar se não for por tecnologia. Sim. É mais fácil você escalonar, né? Tendo filial, matriz filial e outros pontos de contato. Mas eu percebo que o futuro ele está destinado às conexões que você vai fazer nos ambientes que você vai estar de uma forma consultiva e você vai conseguir escalonar ou escalar, se você tiver a tecnologia, por meio da influência. Se a sua marca vai ser influente ou se a pessoa vai ser influente da marca. Então tudo está conectado. Está tudo conectado. Então, assim, eu acho que antes até da rede social, eu olhava para o símbolo da empresa e eu pensava assim, a maioria das pessoas não sabem que isso aqui é contabilidade. Eu quero um dia que a pessoa olhe e fale o seguinte, olha, esse símbolo é de alguma contabilidade. Eu sei que é de contabilidade. Eu posso não ser cliente, mas eu sei que é de contabilidade. Porque a gente vê o símbolo da Nike e fala esporte. O M amarelo do McDonald's fala hambúrguer. A maçãzinha... Não tem maçãzinha Apple. E não tem uma marca que você fala, olha, contabilidade. Então, assim, eu acho que o poder da influência ele vai ser decisivo. E o que vai fazer realmente escalar é a tecnologia. Então, é isso que eu vejo para o futuro. Por isso que a gente vem trabalhando, melhorando o ecossistema de soluções, com estratégia de equity e com estratégia de caixa e branding a parte de educação. Muito legal, cara. Muito legal. Eu acho que esse momento agora que vocês estão, para mim ficou muito claro essa questão da educação, né? E essa questão da tecnologia como uma maneira de automatizar, né, boa parte dos processos, gerar mais eficiência e prover um serviço melhor, né, para os clientes. Cara, que aula, hein? Fantástico. Johnny, queria agradecer, mas antes de a gente encerrar aqui, pedir para você compartilhar com quem está nos ouvindo aí, como que consegue acompanhar você, a missão... Como é a missão? Missão Contador. Missão Contador. Missão Contador. Né? Continua com esse nome ou mudou? Continua, na verdade, a gente tem vários produtos. O Missão o nome, a Missão Contador é o inicial. Que foi o inicial. Aí tem o Missão Day. Então, assim, o Missão Day é mais para líderes e gestores contábeis, o Missão Contador é mais para o gestor, que é uma imersão, é algo mais complexo, um conteúdo mais denso. Então, a gente vai cada hora trabalhando os eventos de formas diferentes, né? Legal. Então, temos produtos online, temos cursos digitais. Inclusive, você falou de posicionamento digital. Eu fiz um curso digital para o profissional tradicional, contador, engenheiro, advogado, que quer se posicionar no digital também. Eu lancei um curso online para realmente... Eu percebi que as pessoas tinham muitas crenças limitantes, muitas travas emocionais, né? E eu falo, muitas vezes o seu dom inexplorado é a sua trava emocional. Muitas vezes o que a gente acha óbvio e a gente não posta é a virada de chave para uma outra pessoa. Então isso é fantástico. Então eu fiz esse curso também. Mas quem quer me acompanhar na rede social, meu Instagram é @Johnny, Johnny é JHONNY, Johnny, JHONNY, Martins. E tem também o site da empresa, né? www.serac, Serac é com SERAC.com. Então, tem o site da empresa, tem o Instagram da empresa, você pode acompanhar por lá.
E vai ser um prazer também ajudar empresários, empreendedores, contadores, estou à disposição. Que legal, Johnny. Você, cara, sempre um cara muito solícito, muito disposto a ajudar, tá junto, toda vez. É impressionante, realmente, galera. Não sei se é com todo mundo, mas eu mando uma mensagem pro Johnny, cara, não dá 3 minutos, ele me responde, não, peraí, Tony, vou te ajudar, deixa eu te conectar aqui e tal, muito legal. E eu sinto também isso um pouco na sua rede social, né? Você tá sempre buscando ajudar, responder a galera e tal, então vale a pena seguir aí o Johnny, sem dúvida. E, cara, pra dar um recadinho final aí pra quem tá nos ouvindo, que conhecer um pouquinho mais como você pensa, dar um conselho ou, sei lá, deixar aí alguma coisa para o pessoal poder pensar. O conselho que eu dou para o empresário, para o empreendedor que ele quer mudar de nível, que ele quer realmente fazer diferente, ele quer performar na área que ele está performando, o preço que você está disposto a pagar é o jogo que você vai jogar. Como assim? Você tem que pagar um preço muito caro para você ter as coisas na sua vida. As pessoas elas deixam de tomar decisões difíceis achando que elas vão ter uma vida mais fácil, mas é o contrário. Quanto maior for a dificuldade que você vai passar, quanto maior for o desconforto, quanto maior for o desafio, maior vai ser a recompensa. Então você precisa querer pagar o preço de estar na internet, de se posicionar com muitos clientes, porque a gente sabe, quando a gente tem muitos clientes, muitos desafios, a gente é desafiado o tempo todo, a gente tem muitos problemas também. E eu costumo dizer, se você não está crescendo, você está morrendo. E se tudo está sob controle, você está indo devagar demais. Então você tem que estar disposto a pagar o preço de ser desafiado, de ser questionado, de ser julgado, mas também você vai colher uma recompensa muito grande. Fantástico. É sair da zona de conforto, né? Exatamente. Essa tecla que a gente já virou até meio que clichê, né? Mas a gente bate muito porque é verdade, né? É verdade. Na zona de conforto você não cresce, né? Exatamente. E para crescer é desconfortável. É desconfortável. Tem que sentir, eu falo que você tem que se sentir confortável no desconforto. Desconfortável no desconforto. Boa, excelente. Meu irmão Johnny, obrigado pelo papo. Cara, aprendi muito. Espero que vocês aí também em casa tenham aprendido bastante. E obrigado aí por estar junto com a gente desde o começo, né, do G4 lá de 2019. E estamos seguindo aí vai virar membro Eagles, né? Eagles. Do G4 Club, né? Que são os membros veteranos, né? Que estão completando 3 anos. 3 anos, né? 3 anos. Junto com a gente. É uma honra ter você aí nesse time seleto aí de membros Tamo junto, do a honra é G4 minha. Clube. O que eu puder contribuir e aprender, eu tô sempre à disposição. Valeu, irmão. Valeu. Pessoal, esse foi mais um episódio aqui do Geração G4, o nosso podcast onde a gente traz aqui empresários como o Johnny, né, e vários outros para que você possa aprender um pouco mais, conhecer um pouco da trajetória, mas principalmente também ouvir esses insights valiosíssimos e, quem sabe, conseguir aplicar aí um pouco na sua vida, nos seus negócios, né? Então, não deixe de nos acompanhar também lá no Instagram, G4 Podcasts, me segue também, @Tony Celestino, estou sempre compartilhando um pouquinho dos meus conhecimentos, dos meus aprendizados, e vai ser uma honra estar também fazendo parte aí dessa sua jornada aí como um empresário, empresária, como um empreendedor. Então valeu, fica ligado aí no nosso próximo episódio e até logo. Abraço!